Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Um dia que começa, a semana que começa mais interessante, a semana que começa, eu já explico, mas a semana que começa um pouco mais conturbada, com o VIX lá em 12%, 11,5% nesse momento. Então a coisa deu uma esquentada aí no final de semana, algumas coisas viraram um pouco, eu vou explicar já já, fica comigo que eu vou explicar para vocês. Mas antes disso tudo, deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, eu sou o responsável de conteúdo aqui do Café com Day Trade e essas são nossas redes sociais, a gente pede a você que siga, se inscreva, compartilhe, para a gente poder, se você gostou do vídeo, claro, continuar produzindo aí os conteúdos para vocês, tá bom? Então, é isso, vamos lá. Bom, na última sexta-feira, a gente teve aí os mercados com altas interessantes aí, né? De S&P fechou em 0,6 de alta e Nasdaq 1% de alta, tá? Isso depois de um payroll meio confuso ali, onde ele veio mostrando que o mercado de trabalho precisa de apoio, mas a ferramenta da CME, ela não precificou tanto, tá? Então ficou esquisito foi isso, porque a gente tinha aqui 88% de corte, desculpe, a opinião de que seriam mantidos, que serão mantidos os juros na próxima reunião do dia 28 de janeiro, que é daqui a 2 semanas, 88, agora nesse momento a gente tem 95, né? Mas óbvio, ela não ficou de 88 flat, ela voltou um pouquinho em 86, mas assim, não subiu muito a tendência de corte de juros aqui, tá? Ficou esquisito, foi que os mercados acabaram subindo, mesmo sem isso aqui subir. Aí agora a gente teve uma determinada questão aí no final de semana, o Federal Reserve lançou um vídeo ontem à noite, por volta das 9 horas da noite mais ou menos, onde o Jerome Powell falou, né, que recebeu uma acusação criminal a respeito de uma coisa que ele falou lá no Congresso no verão passado, que ele sempre faz aquela sabatina no Congresso, lá tanto no Congresso quanto no Senado, ali por volta de junho, julho, ali no meio do ano ali, né? E aí ele falou sobre uma reforma num prédio do Fed em Nova York, que está custando aí cerca de 2,5 bilhões de dólares, e aí parece que esse negócio não pegou muito bem, e vão aí investigar alguma coisa, mas ele se pronunciou dizendo que isso não é acerca do valor da reforma, que não é a questão, não é que o Congresso sabia, mas é uma questão de intervenção política, de tentativa de intimidação, onde se quer que o Federal Reserve continue, o governo quer que o Federal Reserve continue baixando juros e baixe juros aceleradamente, sem tantos critérios, porque teria muito espaço para baixar juros, né? Mas não é bem por aí. E o Federal Reserve até baixou juros nas últimas 3 reuniões, baixou aí consecutivamente 0,25 em cada, 0,75 no total, mas na prática o governo queria mais. O Trump negou a CNBC, dizendo: olha, não falei nada disso, não estou sabendo dessa acusação criminal, mas isso já bagunçou aí a relação entre os poderes aí, monetário e executivo, onde isso leva a questionamento, insegurança, onde o mercado financeiro se reposiciona, né? Então aí você vê as bolsas caindo agora nesse momento, Nasdaq futuro caindo 0,78, S&P caindo 0,56 e petróleo também caindo, mas aí tem uma questão geopolítica aí que eu vou explicar já já. É, e o ouro subindo. O ouro está subindo 2,1%, né? Porque como ativo está atuando como ativo de segurança. O VIX está 11,2% de alta nesse momento, já chegou a 12%. Tá? Então, assim, um dia que aparece mais vermelhão, né? Muito acerca dessa questão aí do Federal Reserve. O Paulo falou que não sai do cargo, ele vai sair no meio do ano, pelo final do mandato, mas ele continua em tese no board até 2028. Ele vai continuar sendo governador do Fed. Quer saber se ele vai querer, como ex-presidente, ficar no board de governadores, né? Mas, a princípio, ele tem mandato até 2028 dentro do Fed, mas ele tem que passar o bastão como presidente em maio, junho, na verdade, e ele disse que não sai até lá, tá? A gente está aí chegando a meados de janeiro, não está tão longe, mas mesmo assim resolveram fazer essa suposta intimidação aí, pressão para recorte de juros e os ativos estão se sentindo um pouco com relação a isso. Tá? Do ponto de vista geopolítico, a gente teve aí, semana passada, muitos protestos ali na região do Irã, né, a questão do Teherã, do regime político e tudo mais, é, ditatorial ali. Então, querendo a derrubada do regime, o Irã, aí, os produtores de petróleo no Irã ameaçaram parar a produção. Trump já interviu, disse que, olha, se bagunçar muito aí, eu vou atuar. A Europa disse, calma, vamos conversar. Então parece que agora deram
amenizada na situação, né? Que se esquentou um pouco aí. E agora o petróleo, inclusive, até volta um pouco, ó, voltando 0,93%, tá? A 59,12 o WTI, tá? O Brent é um pouco mais, mas ele que subiu bastante aí com relação a esse. E Rússia e Ucrânia não se entendem, né? Chegam próximos, mas só sai uma faísca. Sabe? Bum, explode de novo. Então, eles não se entendem, teve alguns ataques aí recentemente, então a coisa acaba não andando muito acerca disso, tá? Outra coisa importante para essa semana que vale a pena ficar de olho é a Suprema Corte Americana, ela pode decidir com relação às taxas, né, às tarifas do Donald Trump, nessas questões de tarifa para a China, tarifa para não sei quem, tarifa para não sei quem, tarifa para o Brasil. A Suprema Corte pode definir aí se são legais ou não. Isso pode bagunçar tudo. Então, pode ser uma breaking news importante para essa semana. Ela pode, de fato, vir a acontecer e isso é uma coisa também que tem que ficar no radar. A semana tem uma agenda bem legal, né? Uma agenda. Olha só, vou trazer aqui para vocês. Hoje não tem muita coisa, tá? A gente está aqui. Mudou aqui no Investors, né? Agora tem essa linhazinha azul aqui que posiciona em que ponto você está aqui do calendário. Bem legal, tá? Então a gente hoje não tem muita coisa, tem os leilões aqui de muito curto prazo, então a agenda hoje vazia, né? Depois eu tenho as falas dos membros do Fed aqui, o Rafael Bostic de Atlanta, o Barkin aqui, por volta das 2h30 aqui, mas enfim. E aí a partir de amanhã, bom, aí a partir de amanhã o negócio esquenta, porque a gente vai ter CPI, opa, desculpa, terça-feira aqui, ó, CPI, tá? E junto com o CPI, se não me engano, a ADP tá aqui, ó, também 10h15, 10h30 o CPI, lógico que o drive do dia vai ser o CPI, a gente vai ter vendas de casas novas também, meio-dia também. Aí tem um CPI aqui do Federal Reserve de Cleveland, tá? Que faz menos preço, mas vale a pena dar uma olhada. Aí o Barkin fala de novo, bastante fala de membros do Fed, lembrando que eles vão ter que falar agora, porque depois eles não podem, na semana que vem eles não podem falar mais sobre política monetária. Na quarta-feira a gente vai ter vendas do varejo e PPI, que é a inflação ao produtor. Então, vendas varejo, que é um dado do consumidor também, então agenda razoável também para quarta-feira. À tarde vai ter o livro bege na quarta-feira, cadê? 16 horas, livro bege. Aqui é mais uma questão de continuidade, de avaliar o que o Federal Reserve não é uma coisa específica para traders assim no curto prazo, especialmente para quem faz scalps, né? Então aqui é uma coisa de acompanhamento, mas vale a pena dar uma olhada. Eu gosto de olhar, né? Pelo menos a parte inicial, porque depois ele entra no Federal Reserve de cada uma das regiões, são 12, né? Não vale a pena, mas e aí a gente vai ter na quinta-feira os dados tradicionais ali de seguro-desemprego, né? A gente vai ter, que mais? Seguro-desemprego, tem os dados do Fed de Nova York, tem gente que gosta de olhar isso aqui também, a nível de acompanhamento. O Boston que fala de novo, às 10h30. Aí vai ter o PMI global de manufatura da S&P, tá? É um dado de PMI, não deixa de ser. Uns leilões curtos aqui também. E algumas falas de membros do Fed. E na sexta-feira a gente vai ter dados industriais, tá? Aqui a sexta-feira é um pouco mais fraca, mas enfim. Então, e aí a gente passa aqui um pouquinho nos ativos, ó. Olha lá, o VIX subindo 11%, o DXY caindo, falei, né, com relação a essa questão do Federal Reserve. Na sexta-feira fecharam em alta, mas nesse momento em queda os futuros americanos. Só ver que aqui, ó, em queda todas as ações, né, exceto Apple, que está no 0 a 0. A Apple teve uma notícia interessante que saiu sobre relação a ela. Ela ganhou o market share em 2025. Então, o iPhone 17 foi muito bem. Então, saiu um estudo de uma empresa, sei lá, Capital, bom, e falou que o market share aumentou tanto da Apple quanto da Samsung, tá? Em relação às demais. Então, por isso talvez ela esteja se segurando um pouquinho aqui. Vai ter algumas revisões aí acerca das casas falando sobre possibilidade de compra de Apple. Já tem gente aqui que não está vendendo pelo menos, tá? Você vê aqui, ó, o segundo pelotão de Nasdaq, todas as ações que tem aqui, ó, estão em queda. Os bancos todos em queda. E S&P, obviamente, o varejo aqui tem um pouco mais de variação aqui, tem coisa negativa, tem coisa negativa. As montadoras estão negativas, as petroleiras estão positivas aqui, a Exxon não. Por que a Exxon não está? Né? E a ConocoPhillips e a Chevron estão. Houve uma reunião no final de semana onde o Trump falou para vários CEOs aí dessas empresas petrolíferas americanas e que estão nos Estados Unidos, falando, vocês têm que investir 100 bilhões de dólares, alguma coisa assim, uma quantia bem razoável na Venezuela nos próximos anos, porque a gente vai ter que tirar esse petróleo de lá, é muito petróleo que tem lá e tal. Aí o cara da Exxon Mobil falou, ó, a gente entrou lá 2 vezes e nossos ativos foram confiscados. Por 2 vezes a gente perdeu os nossos ativos. Aí o Trump falou, olha,
Se você quiser, a gente pode tentar passar para os colegas aqui e a gente entra sem vocês. É, isso é uma questão de relacionamento. A Chevron está lá até hoje, você não teve nada confiscado, né? Então, ele tinha um relacionamento bom com Chaves lá na Venezuela. Mas aí teve esse mal-estar e provavelmente isso explica por que que as outras duas estão positivas e a Exxon está negativa, tá? E aqui, ó, tá bem mais negativo e tudo mais. Então, um dia mais vermelho, com um risco alto aí, segundo o VIX, e vamos aguardar aí. A agenda não traz muita coisa, mas o contexto geopolítico e político nesse momento já traz aí ó, um cenário onde há oportunidades para o dia, tá? É ficar atento na hora certa, ficar aos indicadores, né? E certamente dá para pegar bons movimentos hoje, tá legal? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, a gente pede que faça dê aquela curtida, aquela encaminhada no seu grupo de traders aí e até amanhã.